Boa noite a todos. Mais uma quinta-feira de perguntas e respostas segundo o Espiritismo. Pergunta número 1. Para onde vai um espírito de um desencarnado que seguia uma religião que não aceita o Espiritismo ou a vida após a morte, como evangélicos, cristãos ou muçulmanos, etc.? Bom, todos os espíritos, quando desencarnam, vão para a pátria espiritual, sem exceção. E como cada um segue esse caminho de acordo com a sintonia, com a vibração, cada um vai para colônias ou para perto das pessoas que comungam do mesmo sentimento, da mesma crença. Mas acontece que muitas vezes uma pessoa que não tem noção, visão sobre espiritualidade, ela pode passar muito tempo, muitos anos, sem saber ou sem aceitar que esteja no mundo espiritual. E isso acontece com muita frequência. Pergunta número 2. É um erro nos alimentarmos dos animais? Seja gado, porco, peixe, frango? Bom, nós do planeta Terra, nós estamos num mundo de provas e expiações e por isso nós necessitamos da proteína animal. Então, de acordo com a lei da conservação, é necessário ainda que comamos nossos irmãos. Podemos ver a questão 723 do Livro dos Espíritos, que deixa isso bem claro. Pergunta número 3. É verdade que algumas pessoas têm permissão para prolongar a própria vida, como dito no estudo do livro O Céu e o Inferno? Bem, não é bem assim. Acontece que quando encarnamos, todos temos programado o tempo da vida no corpo físico. E muitas vezes doenças e outros obstáculos pelos quais iremos passar durante a nossa vida já estão gravados na nossa ficha kármica, digamos assim, desde o nosso útero, desde o útero materno. Acontece que algumas pessoas que passariam de forma drástica por uma enfermidade pode receber uma espécie de moratória, de acordo com seu merecimento em vida, muitas vezes até amenizando ou até mesmo extinguindo obstáculos, tudo de acordo com o merecimento, do quanto estamos empenhados em praticar o Evangelho de Jesus, de acordo com a nossa caridade, de acordo com o amor que nós devotamos ao próximo, com sinceridade. Esta é a chave para que isso aconteça. Pergunta número 4. Os vícios que as pessoas carregam têm a ver com vidas passadas ou com obsessores? Bem, o planeta Terra é uma escola, ou como se diz, um planeta berçário, e todos nós nos encontramos aqui para evoluir, estamos aqui para progredir. Na questão 702 do Livro dos Espíritos, nós podemos ver que o instinto de conservação é uma lei natural e que esse instinto é dado a todos os seres vivos para que ele mantenha o corpo em bom estado, né? Que é o amar a si mesmo. Mas algumas pessoas, demonstrando desrespeito aos preceitos divinos, costumam dizer: ah, o corpo é meu e eu faço dele o que eu quiser, né? Mas existem também os vícios morais, que são graves também, como egoísmo, inveja, orgulho, maledicência, vaidade, e tudo isso o homem vive de acordo com seu livre-arbítrio, ninguém impõe a ele. Portanto, todo vício é fruto do livre-arbítrio, mesmo porque quando uma pessoa tem um vício muito forte em uma vida, ao reencarnar, ela vai passar por provas para ela quitar aqueles débitos, justamente para ela evitar esses desvios, aprender, evoluir, né? E se ela não fizer isso, é porque ela deu vazão aos seus instintos inferiores. Pergunta número 5.
Sobre nossos bichinhos de estimação. Ouvi dizer que quando desencarnam, eles ainda permanecem um tempo no lar que vivia. Isso acontece? Bem, os animais de estimação, ao desencarnar, sabemos que eles vão rapidamente para a parte espiritual e eles costumam reencarnar em pouco tempo. Não há nada na doutrina espírita que prove que eles ficam no lar em que viviam, mesmo porque eles são irracionais e não compreenderiam a situação, concordam? Eles ficariam confusos. Porém, ficamos sabendo que quando o animal é muito apegado ao dono, a espiritualidade benfeitora traz sim o animal até a casa da pessoa para que ele veja a pessoa e se acalme. Pergunta número 6. Qual a visão espírita sobre tatuagens? Elas ficam no espírito assim como ficam no corpo físico? Não. O uso do corpo para tatuagens e outras coisas, outros adereços, furos e etc., é fruto do nosso livre-arbítrio, é fruto do livre-arbítrio de cada um. E em nada afetam a moral das pessoas. Essas coisas são indiferentes para a espiritualidade. Mesmo porque também, né, uma tatuagem ela fica gravada no corpo físico e o corpo físico vai virar pó quando a pessoa desencarnar. Pergunta número 7. É verdade que Hitler foi o grande rei Davi? Olha, não existe nenhum registro da espiritualidade sobre essa afirmação de que Hitler tenha sido Davi. Portanto, essa informação é falsa. O que se sabe de Hitler é o que contou Chico Xavier quando ele foi perguntado onde estaria o espírito de Hitler. E ele respondeu que Hitler, quando desencarnou, ele recebeu das altas esferas uma sentença de ficar 1000 anos terrestres em regime de solitária numa prisão espiritual que fica situada no planeta Plutão. E planeta Plutão é considerado um planeta tipo penitenciária. Pergunta número 8. Os sonhos são avisos? Os sonhos, eles podem conter avisos e mensagens. Sim, mas os sonhos são o que eles são? Eles são resquícios, né? Restinhos de lembrança que nós temos do nosso desdobramento, da emancipação pelo sono. E quando nós desdobramos, todos visitamos a parte espiritual. Acontece que alguns sonhos, eles podem ser avisos ou mensagens que nós precisamos captar ou que algum amigo espiritual esteja querendo nos enviar. Mas nem todos desdobram conscientes. E a maioria volta com dados confusos através dos seus sonhos. E esses sonhos também podem ser flashes do que a pessoa passou durante o dia, alguma coisa que ela ouviu e ficou no inconsciente, enfim, são muitas as possibilidades. Por isso é prudente a gente não se ater a esse dogma e treinar a meditação ajuda para que se tenha um desdobramento mais consciente. Existem pessoas que treinam, né, a meditação para obter o desdobramento consciente através da sua mediunidade. E neste caso, sim, a pessoa, quando ela retorna do sonho da parte espiritual, né, ela tem a percepção nítida do que ela viveu enquanto seu corpo físico dormia. Mas isso leva tempo, exercício, dedicação e bastante estudo. Pergunta número 9. Posso ser punida por gostar de pessoas do mesmo sexo ou por gostar dos dois? Conforme os espíritos nos explicam desde o Livro dos Espíritos, o espírito não tem sexo, podendo vir como mulher ou como homem, alternando encarnações para que a pessoa vivencie todas as formas de vida física. A sexualidade, ou seja, a opção sexual de uma pessoa, em absolutamente nada influencia o desenvolvimento do espírito. Para a espiritualidade, o que importa é o bem que se faz, a sinceridade nas boas ações, o desapego do materialismo,
A opção sexual é fruto do livre-arbítrio e deve ser respeitada por todos incondicionalmente. Pergunta número 10. Existe vampirismo entre encarnados? Sim. Vamos explicar. O vampirismo ele é um processo obsessivo que ele pode ser mais grave ou menos grave. E ele envolve um ser ativo, que é o vampirizador ou que nós chamamos vampiro, e um ser passivo, que é o vampirizado, né? Que é a pessoa a foco. E é fruto, o vampirismo ele é fruto da perda de energias do vampirizado, né, do ser passivo, quando ele fica em contato com o obsessor vampiro, porque ele se nutre das forças vitais da pessoa que ele está vampirizando. E isso acontece, é muito comum acontecer quando é associado a prazeres viciosos, né? Como alcoolismo, tabagismo, e o espírito vem ficar perto da pessoa para receber aquela vibração do álcool, né, do fumo, da droga, né? Mas pode acontecer também por defeitos morais que o encarnado tenha, né, e com os quais o espírito inferior ele se identifique. Então ele entra em sintonia com a pessoa e fica sugando as energias, trocando pensamentos deletérios, muito deletérios, podendo até induzir uma pessoa ao suicídio. E respondendo à questão, sim, o vampirismo de é um tipo de parasitismo, né? Um parasitismo psíquico, como se fosse um parasita que fica na psique da pessoa, e ela pode acontecer entre encarnados, entre desencarnados ou na mistura dos dois, entre desencarnado e encarnado, que é quando o desencarnado vem de encontro com as energias do encarnado, que lhe dá acesso através das suas vibrações, ou pode ser também entre encarnados, quando uma pessoa se apega a outra e lhe tira as energias, mas também porque o vampirizado, né, no caso, o ser passivo, dá essa chance. E por hoje é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Uma ótima noite para todos e uma excelente sexta-feira para todos e um ótimo final de semana. Muita paz.